Olá, Paulo. Estamos começando a transmissão. Você vai terminando de mandar os links. Vou fazer uma breve introdução, agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando, para a gente conversar com o Paulo sobre a questão do desenvolvimento, saúde e políticas regionais. A gente está 2 dias, né, depois da última conversa, e já tivemos mais 5.000 mortes e a terrível marca de 300 mil mortes. Muitas dessas mortes elas poderiam ter sido evitadas. As vidas teriam sido poupadas se nós tivéssemos um governo federal que não negasse a ciência, tivesse adotado as medidas de isolamento, o uso de máscaras e comprado as vacinas. As fake news, elas não matam apenas a democracia, elas matam o debate político embasado, né, em dados e matam pessoas. O Paulo Eugênio, ele é graduado em administração de empresas, direito, especialista em gestão pública, gestão de projetos e desenvolvimento local, foi vereador, secretário de desenvolvimento econômico, secretário de saúde, mobilidade urbana e vice-prefeito de Mauá. A proposta dessa série de conversas é ter a política como o tema central. E uma definição de política é o já conhecido poema do Bertolt Brecht, O Analfabeto Político, que diz: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão imbecil que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, de sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Atual, esse poema, e para nós espantarmos o analfabetismo político, vamos estar tendo essa conversa com o Paulo, né? Essa é a nossa intenção. Paulo, obrigado pela presença. Boa noite, Marcos. Gostaria de fazer alguma saudação inicial, a gente já pode ir direto para as perguntas. Bom, Marcos, primeiro cumprimentá-lo pela série de debates que você vem promovendo. Você também é um estudioso, né, de políticas públicas, tem se preparado, tem debatido, tem contribuído, ajudou na elaboração do nosso programa de governo aqui de Mauá, do PT de Mauá. E é uma honra ter aceito o seu convite e debater um assunto que está batendo nas nossas portas, que é o desenvolvimento, que é a saúde, a crise, né, sanitária que estamos enfrentando, e poder trocar experiências. Hoje a ideia aqui é a gente poder trocar experiências. Maravilha, Paulo. Então, a gente conversou um pouco sobre as perguntas, né? A gente pensando nessa crise aí que a gente tem, essa aversão à política, e você, né, tem experiência nessa área de saúde, de economia. Gostaria que você começasse fazendo uma avaliação dessa crise na área da saúde, essa crise econômica e a gestão dessa crise pelo governo federal. Inicialmente, depois a gente avança para a análise do governo estadual e dos governos estaduais e municipais. Olha, eu fui secretário de saúde, Marcos, quando em 2009 surgiu a pandemia da H1N1. E naquela ocasião, nós tínhamos uma orientação do governo federal. O Ministério da Saúde fez um protocolo para que os municípios seguissem, comprou as vacinas rapidamente. Em 3 meses, o Brasil vacinou mais de 80 milhões de pessoas, que era o grupo de risco da H1N1.
teve mortes, teve que fechar escolas também naquela época, também assustou bastante. Rapidamente conseguiu também o Tamiflu, que era um medicamento para quem já estava doente. E hoje, eu estou falando de 2009 para comparar com o ano que nós estamos vivendo, a falta, eu poderia dizer que o governo federal ele jogou contra os brasileiros. Um presidente que nega a ciência, um presidente que nega o vírus, nega a vacina, um presidente que indica e compra remédios que não tinham comprovação científica no tratamento, um Ministério da Saúde que, em plena pandemia, trocou vários ministros, um, dois, três, nós estamos no quarto ministro da Saúde durante essa pandemia, porque ou você aceita o jogo do presidente, e aí é negar o que você estudou, o que as pessoas estão apresentando, ou você faz o serviço que ele quer, que é permitir esse homicídio, né? Não é homicídio porque são muitas pessoas, é o genocídio, é a matança de um povo, não tem outra explicação. Já passamos de 300 mil mortos, o governo teve oportunidade, várias oportunidades de orientar, de dar exemplos, de tomar à frente a crise mundial e exigia que o governo nacional desse as diretrizes, implementasse as políticas. Não tem como você falar para a pessoa, fique em casa, e ela está sem renda, ela está sem emprego, ela não tem como se manter. Então, a competência de gerenciar essa crise é do governo federal, que infelizmente tem sido omisso, não tem agido, tem reagido e sempre reage tardiamente. O Brasil já podia ter comprado vacinas da Pfizer e recusou, né? Perdeu a oportunidade. Quando quis comprar, o mercado mundial já tinha comprado. É triste o desinvestimento que ocorreu na educação, na ciência, e com isso pesquisadores brasileiros, né, podiam ter tido oportunidades de... Nós tínhamos tecnologia, conhecimento para desenvolver vacina. Hoje anunciaram um soro desenvolvido aqui no Brasil, no Instituto Butantan, que permite que o tratamento, né, daquele que já está doente seja efetivo, com reagentes. Então, o Brasil tem condições, tem tecnologia, tem pesquisadores, mas infelizmente faltou do governo federal ação concreta para combater a epidemia. E a epidemia, claro, essa crise sanitária tem impacto na economia, né? Infelizmente, a economia no Brasil, nós estamos numa retração econômica, a pior crise dos últimos anos. O Brasil enfrenta alta taxa de desemprego, começou novamente durante o ano passado a inflação, o GPM acumulado desse ano, os 12 últimos meses, está em 28%, nenhum salário aumentou 28%, então isso quer dizer que há um empobrecimento, mesmo aquele que está empregado, que conseguiu manter o emprego, ele ganha menos porque a inflação já comeu 30% do seu salário. E o governo federal continua sem reagir. Essa é a verdade, sem Você reagir. achou uma falsa polêmica essa questão de salvar vidas ou salvar a economia? É possível salvar um sem salvar o outro? Não vai haver economia se não tiver vida, né? Se não tiver a pessoa para produzir, não tem riqueza, se não tiver a pessoa para consumir, não vai ter mercado, então não existe condição nenhuma. É uma falsa, né, polêmica. Só vai ter economia quando a gente curar
a pandemia, resolver o problema da pandemia. Não tem outra solução. Inclusive, nesta semana, e é interessante isso, né, que um grupo de economistas fizeram uma carta aberta pedindo várias medidas sanitárias, inclusive o lockdown, defendendo que tem que salvar vidas para salvar a economia. Então, às vezes a pessoa olha apenas no curto prazo, olha apenas no seu ambiente pequeno e fala assim, olha, o lockdown vai acabar com o meu negócio, vai acabar com a minha empresa. E não pensa que no longo prazo o lockdown vai permitir que a empresa dele continue existindo, porque vai permitir que essa pandemia diminua o seu ritmo de contaminação das pessoas, diminui a pressão na saúde pública. Então, eu acho que é um falso dilema mesmo, você tem toda razão. E aí tem a disputa com os governos estaduais e os municípios já enfraquecidos na federação, né, com pouca capacidade de ação, na parte econômica. Como você avalia essa disputa? Talvez principalmente aqui com o governo do estado de São Paulo. Nós tivemos aí o anúncio da vacinação dos policiais e de 40%, teoricamente, os professores que têm mais, né, que corresponderia a quem tem mais de 47 anos na educação. Vacinar os policiais eu vejo como uma manobra política para avançar no público do Bozo. Ele vai se destacar como quem pensou nos policiais. Então, eu vejo uma disputa muito mais política do que pela saúde. E para a gente, às vezes, elogiar o Dória, que o negócio está ruim. O que é que você acha dessa... Não, é triste isso, porque a omissão do governo federal permitiu que o governador de São Paulo acabasse se destacando. Nós temos que reconhecer que alguma medida ele tomou, que alguma ação ele tomou. Infelizmente, ou felizmente, né, alguma coisa foi feita. Agora, a solução não é vacinar um setor, vacinar outro. Os motoristas, né, de ônibus, o transporte público, também está pedindo para ser considerado prioritário. Os professores, a polícia militar continua na rua, tem que combater, inclusive, as pessoas que estão continuando fazendo aglomerações. Eu acho justo vacinar todos eles. Quem está coletando lixo, o coletor, eu acho que é justo também. Caixas dos mercados, né? Na verdade, eu acho que é vacina para todos. Exato, é isso que eu ia dizer, é para todos, não é? Como eu disse, há quantos anos? Em 2009, dá 12 anos atrás, vacinamos 80 milhões em 3 meses. O Brasil tem capacidade, tem pessoas preparadas, mais do que vários outros países da Europa, mais do que o próprio Estados Unidos. Nós temos condição técnica e logística de vacinar rapidamente todo mundo, pelo menos aquela vacina que se chama vacina de rebanho, que é 70% da população. Nós teríamos condições. Hoje não temos a vacina, por total incapacidade do governo federal. Veja, essa semana, os vereadores aqui da nossa cidade aprovaram uma lei autorizando o prefeito a comprar vacina. É um absurdo, é um absurdo. A competência é do governo federal. As pessoas estão agindo no desespero, né? O município de Mauá, ou os municípios do ABC, dada a omissão do governo federal, essa é a verdade, estão buscando soluções que, em alguns anos atrás, seriam imagináveis. Assim, ninguém pensaria que o município teria que comprar uma vacina lá na Índia, na Rússia, ou seja onde for, para a sua população aqui na cidade. E o que é extremamente injusto, porque o SUS ele é universal e é para todos os brasileiros. Então, São Caetano tem mais dinheiro, teria mais condição de vacinar toda a sua população rapidamente. Rio Grande da Serra, a cidade que tem menos recursos, vai demorar mais para conseguir. Não é assim que funciona o SUS. Então não pode ter essa distorção. A vacina tem que ser para todos, temos que defender isso e tem que ser do SUS.
E você foi secretário de saúde, tem experiência nessa área. A gente vai ter um pós-pandemia. Se o Bozo parar de atrapalhar, a epidemia vai passar. E gostaria que você falasse um pouco sobre os desafios da saúde, desafios nessa área, o que fazer no pós-pandemia, porque você falando da compra de vacinas pelos municípios. Eu vejo que na gestão pública agimos muito pela emergência, pela urgência, e perdemos a visão estratégica ou outras coisas que são importantes. Por isso esse debate também, né? O que é importante? Porque se a gente fica só focando em uma coisa que está sendo urgente agora, a gente perde o planejamento, e aí vai correr atrás no futuro depois que a gente não planejou de novo. É O que verdade. você pensa que seria necessário para a saúde municipal? Quais são os desafios? Tem alguma proposta? Eu vi que tem companheiros da saúde aqui assistindo, eu vi o Luiz Quer, inclusive, se manifestando. Eu recebi o convite do prefeito de Rio Grande da Serra, da Geladeira, para assumir a Secretaria de Saúde daquela cidade. Foi, assim, um convite inesperado, mas eu fiquei lisonjeado, foi honrado, né? Mas declinei. Um dos motivos, Marcos, é exatamente esse. Hoje, os municípios estão à deriva. Hoje, os municípios estão trocando o pneu com o carro andando. Eu tenho muito respeito pela Célia, que é a atual secretária de Saúde. Ela coordenou o setorial estadual de saúde do PT, ela tem capacidade, tem experiência, mas hoje os limites de atuação não dependem de uma secretaria de saúde. Acho que isso é o primeiro dado que tem que ser considerado. Na H1N1 nós fizemos um gabinete de gerenciamento da crise com outras secretarias, inclusive a educação, governo, comunicação, para analisar, estudar, implementar a política. O Lula sugeriu para o Bolsonaro fazer isso. No discurso histórico do Lula agora, nos sindicatos metalúrgicos, ele sugeriu, e por mais incrível que pareça, nessa semana o Bolsonaro anunciou que vai criar um gabinete pressionado pelos três poderes, aí pela Câmara Federal, Senado e pelo STF. Ele anunciou agora que vai criar um gabinete de crise, como se a crise tivesse começado agora. Então, Você fala crise lamentável, para né? ele. A crise Crise política para política, ele. porque despencou, né? Tem perdido apoio, com certeza, para ele, pensando nas eleições, o que é triste, porque o governante que pensa apenas nas eleições para adotar medidas não é um bom governante. Então, respondendo a sua pergunta, a saúde, o forte dela sempre foi trabalhar a prevenção. Bolsonaro entrou e acabou com o programa Mais Médico e encerrou o contrato e mandou os cubanos embora do Brasil. E vinham desenvolvendo um excelente trabalho e abastecendo a atenção básica de profissionais competentes que faziam o trabalho que deve ser feito. Eu não estou dizendo que o médico brasileiro não tem competência, mas o médico brasileiro não tem disposição de andar aos morros do Oratório, do Macuco, do Zaira, porque ele foi treinado para outro trabalho. Tem que modificar isso, nós temos que mudar essa mentalidade. Mas ainda não chegamos lá. Então, falta médico hoje. É difícil contratar médico, já era, hoje continua difícil. E nessa pandemia, né, com os equipamentos de saúde saturados, né, o Marcelo já dobrou os leitos de UTI na cidade, de 20 para 40. Mas não resolve. Não é fazer um hospital de campanha. Eu vi algumas pessoas falando, não, ele tem que pôr um hospital de campanha. Não acredito, porque no hospital de campanha não tem leito de UTI. O hospital de campanha seria uma grande enfermaria. As pessoas ficarem lá deitadas, esperando uma vaga para entrar na UTI. Então, a solução não é essa, né? Eu vi o Edinho
acompanhei as medidas, depois vi os resultados. O Edinho de Araraquara, prefeito do PT, fez o que devia ser feito. E o consórcio intermunicipal do ABC ainda não teve coragem de fazer isso. O consórcio pediu para o Dória decretar o lockdown na região metropolitana. O Dória falou, não, vocês podem fazer isso. E os prefeitos do ABC não tiveram coragem de fazer. Agora, olha só, os prefeitos do ABC não tiveram coragem. A Volks parou, a Scania parou, a Mercedes parou, as empresas estão parando. Então, seria necessário, eu acho que essa era uma medida urgente. Vai vir esse feriado aí que é um meio termo, a partir de sábado, né? Aumentam as restrições, mas eu acho que é necessário ter a coragem que o Edinho teve. E depois outros prefeitos, vendo o resultado, seguiram. Sim. O ABC precisa... Acaba, né, esse feriado aí. A Efigênia está dialogando conosco e está falando sobre o lockdown que ela coloca, né? Que talvez o lockdown ele tenha ocorrido em março do ano passado, porque a epidemia ainda estava afetando a elite. Agora, como são os pobres que estão na trincheira, a política é deixar morrer. Estou muito rancorosa, companheiro Marcos e Paulo. Eu vi. Olha, já tem pesquisa confirmando um pouco o que ela disse, né? Quem mais morreu até agora foram pobres e pretos. Na verdade, é uma dicotomia mesmo, porque a maioria dos pretos são pobres. E a maioria das mortes ocorreram das periferias da cidade. Por quê? É onde a condição de habitação também é mais difícil. É onde a pessoa mora com mais gente num lugar pequeno. Então, tudo é mais difícil. No transporte, depende mais do transporte público. Vai pegar um ônibus lotado, um trem lotado. Não tem como a pessoa se proteger. Por isso que o certo era decretar o lockdown por uma semana, fechar tudo, até o supermercado, fechar tudo mesmo, parar. E depois isso vai distensionar, vai diminuir a contaminação e recuperando aos poucos, retornando aos poucos atividades. E também você teria um fôlego para vacinar mais pessoas, né? Principalmente as de risco, né? As pessoas com doenças crônicas, os mais idosos. Acho que isso era importante fazer e não foi feito. Infelizmente, não foi feito. Paulo, você também tem experiência nessa parte de desenvolvimento regional, né? Trabalhou no consórcio, né? Por isso falo com propriedade sobre o consórcio também. Então, gostaria que agora, nesse outro bloco, a gente falasse um pouquinho sobre... você contasse um pouco sobre a sua experiência no desenvolvimento regional. Você vê como as coisas estão articuladas, né? Estou falando do consórcio, que não teve a coragem necessária para decretar, né, o lockdown. Talvez a falta de visão dessa regionalidade, desse espírito presente quando teve a criação do consórcio. Eu estou com uma dúvida particular, Araraquara é um exemplo, mas as condições da cidade de Araraquara são diferentes da região metropolitana também, da nossa rede de transportes, né? Então, a gente tem que pensar essa questão regional de forma como um eixo fundamental. E já também abordasse um pouco sobre o livro que você escreveu, é muito grande esse nosso ABCD, que fala sobre a questão regional também. Tá aqui, ele aqui, ó, Marcão. Você disse que já leu, né? É isso? Sim. Já leu? Tá aqui do lado também. Estou acompanhando. Tá legal. Então vamos... Tem alguns conceitos para a gente discutir também, para você planar as ideias. Se alguém que estiver assistindo tiver interesse, Marcão, a gente pode mandar esse aqui para a pessoa depois. Que legal. Só colocar o endereço aí que a gente manda. O livro conta um pouco da experiência que eu tive na construção do regionalismo. Eu tive a oportunidade de participar desse momento histórico, né? A indústria fordista estava sendo desmontada, né? Um novo modelo de produção do fordismo para o toyotismo, e aí uma demissão de trabalhadores. Não era só aquele desemprego conjuntural. Conjuntural a economia está ruim, está vendendo menos, então vamos
diminuir o número de emprego, quando vender mais a gente contrata de novo, tal. Não, foi um desemprego estrutural, porque com um novo modelo de produção, empregos sumiram. A pessoa não tinha mais a função dela, ela deixou de existir dentro daquela empresa, com automatização também. Então, essa pessoa saiu sem saber o que fazer da vida. Foi esse momento que nós tínhamos uma liderança também muito forte, que era o prefeito de Santo André, que tinha sido deputado federal, professor na FGV, que era um estudioso também do regionalismo, do desenvolvimento regional, o professor Celso Daniel. Celso Daniel trouxe essa discussão, levou lideranças da região para conhecer um modelo parecido com o nosso lá na Itália, em Sesto San Giovanni, que é uma região próxima a Milão, igual nós aqui estamos próximo a São Paulo. Sesto São Giovanni seria uma cidade próxima a Milão. E que também tem lá a Pirelli também tirou sua produção. Então, eles estavam sofrendo todo esse processo de reestruturação industrial, eles já estavam um estágio na nossa frente, e estavam recuperando a sua economia através dessa discussão regional. Esse modelo nós trouxemos para cá, inclusive ampliamos, agregando não só o poder público e as empresas, mas uma sociedade civil organizada, as faculdades. Então, trouxemos mais um movimento através de uma Câmara Regional do ABC, já tinha o consórcio, veio a Câmara e depois da Câmara percebeu que precisava de uma ferramenta para executar algumas tarefas e criou a Agência de Desenvolvimento Econômico. Na época eu era secretário aqui em Mauá de Desenvolvimento Econômico e depois fui convidado para ser o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC. Eu acho que perdemos muito hoje, viu, Marcos? Assim como tem esse retrocesso em Brasília, aqui na nossa região também há um grande retrocesso nesse momento. Aquele momento era um momento de aperto. Empresas indo embora, alta taxa de desemprego, o governo federal sem uma política liberal, né, assim, sem uma diretriz para fortalecimento, e aí o movimento sindical, junto com os governos locais, mais a sociedade civil, escolas e as empresas, resolveram, vamos sentar e discutir o nosso território, senão vai todo mundo para o buraco. E puxado por essa grande liderança, foi o prefeito Celso Daniel, e dialogando com todos os atores, né? Todos os atores importantes, tomadores de decisão, e também trazendo aqueles que talvez não fossem tão importantes do ponto de vista econômico, mas muito importante do ponto de vista social. E o livro conta um pouco esse momento, essa história, e aponta algumas perspectivas. O livro foi escrito em 2013, 2014, tá? Já faz um tempo, mas ele ainda continua bem atual, apontando algumas diretrizes para a região do ABC poder se recuperar. Continua atual. É importante essa reflexão sobre a prática, né, que você fez com você mesmo e publicizou. Eu acho que falta isso os nossos gestores públicos, esse diálogo, publicizar esse debate, apresentar as ideias e, fruto das suas ideias, né, de 2013, 2014, elas estariam frutificando hoje. Então, na verdade, elas continuam extremamente atuais, porque nós estamos num período de retrocesso, de desindustrialização do ABC, foi pensar no desenvolvimento, agora um outro contexto, né? Aquele espírito de ABC operário metalúrgico, ele se transforma. As pessoas, muita gente chegou, né? A região se expandiu e os empregos na indústria estão sumindo. Como incentivar o desenvolvimento? Eu lembro que quando você era secretário, tinha incubadoras de empresas. Você que implementou a incubadora? Sim, foi na minha época. Então, eu acho que é muito interessante, assim, né, que essa incubadora incentivava, né, os pequenos empresários
a desenvolverem o seu negócio. E aí você no livro você aborda essa economia do conhecimento, depois você fala que mudou, né, para a economia da criatividade. O que seria isso? Como você pode definir essa economia para a gente, essa nova forma de pensar a economia para a região? A região do Grande ABC recebeu a indústria automobilística na década de 50, 60 e a indústria fordista, aquela de apertar parafuso na linha de produção. Essa indústria está fadada a encerrar suas atividades. Esse modelo industrial vai deixar de existir, já está deixando de existir. Motores a combustão logo vão deixar de existir também. E talvez até o modelo de transporte existente hoje. Quando falavam de economia de conhecimento, que era muito voltado à área de informática, tecnologia, e hoje já se falava naquela época que economia criativa é aquela que busca a criatividade e o talento, não apenas a ciência e a tecnologia. Nós não tínhamos aqui no ABC uma universidade federal. Foi uma luta conseguir. Tinha várias instituições privadas, mas públicas não tínhamos. Apesar de ser uma grande potência econômica, o berço da indústria, o conhecimento estava distante da produção. Hoje já conseguimos no governo Lula trazer a Universidade Federal, depois vieram as FATECs, que também não tinha na nossa região. Então foi essa articulação regional pressionando as outras esferas de governo que conseguiu trazer essa indústria do conhecimento, que são as universidades públicas e outros campos de atuação, não apenas aquele da produção. E bastante... Pode falar, Paulo. Eu ia fazer um comentário aqui, desculpa te cortar, né? Que tem bastante gente interessada no conhecimento. Você falou do livro, né? Várias pessoas estão pedindo, né? Legal. Você foi rápido, como o Billy the Kid, foi o primeiro a escrever. A gente vê que... organiza aí, Marcão, ou passa para você os livros, você entrega, ou eles colocam o endereço, a gente manda pelo correio. Acho que é legal. Nós temos ainda... na época que eu escrevi, doei alguns para universidades aqui do ABC, bibliotecas públicas, e o resto a gente vendeu. Claro que um livro desse não vende muito. Não é um livro, um romance. Então, eu tenho aqui e decidi doar. Hoje nós vamos doar para quem tiver interesse em ler o livro. Mas é só organizar depois, Marcão, como a gente faz aí. Vamos fazer sim. Sim, bacana. Vou pegar depois aqui. Não precisa colocar o endereço no público, mas a gente vai depois pegar os nomes de quem colocar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui da indústria de talento e criatividade. Não é um exemplo nacional, mas eu acho que é um exemplo importante, que é isso aqui. Esse aparelho aqui. O iPhone. O Steve Jobs, ele revolucionou a forma de pensar a indústria. Porque antes, o que a indústria pensava em fazer? Vou fazer uma pesquisa para ver o que o povo está precisando, o que o povo está querendo, e vou desenvolver o produto. Então, a pessoa falava assim, eu queria que eu pudesse mudar de canal sem precisar levantar. Então, eu inventava o controle remoto, a TV com controle remoto. Eu pensei nisso. Então, a indústria ia pesquisar e produzia. E ele não. Ele falou assim, eu vou desenvolver um negócio que as pessoas não sabem que precisam. Essa foi a ideia dele, por isso que é o talento e a criatividade junto. Eu vou desenvolver um negócio que as pessoas nem sabem que precisam, e quando estiver pronto, todo mundo vai querer um. Que é o quê? Reunir num aparelho o celular, a internet e as mídias. Poder tirar foto, entrar em sites e tal. E revolucionou. Ele foi pioneiro, usou talento, criatividade e colocou um produto que as pessoas nem sabiam que precisavam, porque nem existia, né? É isso. Você não adianta ter só o conhecimento. É juntar o conhecimento
de forma talentosa e criativa e que atenda às necessidades das pessoas, aproxime as pessoas desses valores. Isso, com certeza, contribuiu muito para que as pessoas tivessem acesso, né, à internet, ao conhecimento, que é muito mais barato ter um celular do que ter um computador. Antigamente não dava nem para carregar, né? O notebook era muito difícil de ter, mas isso, assim, foi uma evolução. É isso que a gente tem que pensar. O ABC tem essa condição. Tem um histórico industrial, produtivo, tem o conhecimento e nós temos que difundir a criatividade e os talentos. Temos pessoas talentosas aqui, com certeza. Então, você pensa no Estado como um indutor desse desenvolvimento, né, um incentivador, pelo que eu entendi. Eu acho que um dos papéis do Estado é esse, né, incentivar o desenvolvimento. Você falou sobre a questão da renda, da economia, né, se não tiver pessoas, não tiver renda, a economia não se move. Mas me ocorreu, enquanto você estava falando, também pensar nas inovações da gestão pública, porque é um pensamento, né, voltado para a iniciativa privada, de inovação, de criação, e a criação na gestão pública, tão defasada. Muitas vezes, para a gestão pública, são importadas ideias, né, da iniciativa privada, e a própria gestão, ela acho que patina na sua identidade em como incentivar os servidores, os gestores a serem criativos. Tem um ingrediente diferente, né? Numa empresa, na iniciativa privada, a pessoa analisa, num projeto, a pessoa analisa o custo, analisa o investimento e toma uma decisão. Eu vou ter lucro ou prejuízo e toma a decisão. Eu posso dizer para você que nem sempre a melhor medida é tomada na administração pública, porque tem mais um ingrediente, que é a política. Então, talvez essa medida seria a correta, só que isso vai ter um desgaste político, então eu não vou adotar essa medida. Eu acho que tem que, além de ter criatividade na gestão pública, também tem que ter coragem. Eu gostei muito de trabalhar com o prefeito Oswaldo Dias. Oswaldo Dias, ele tinha um conceito assim. Primeiro, ele não ficava nos detalhes, ele queria resultado. Segundo, o prefeito Oswaldo Dias imaginava que as políticas sempre vão atingir alguém. Uns para o bem e outros para o mal. E para decidir, a gente tinha que atingir a maioria para o bem. Se vai prejudicar poucos, mas vai favorecer uma maioria, paciência, tem que tomar. E isso deu certo em várias ações, inclusive de desenvolvimento. Por exemplo, quando desativou o terminal rodoviário de cima, ele deu a ideia, vamos vender para um fast food. Vamos achar alguém que queira pôr alguma coisa moderna aqui. E tinha gente contra. Olha, isso vai acabar com a lanchonete do bairro. Abrir um McDonald's aqui, vai acabar com a lanchonete do bairro. Não vai. O shopping no centro foi a mesma coisa. No início, a Associação Comercial de Mauá foi contra, porque ia acabar com o comércio do centro. Não, mas a população ia ter um centro de compras. O Oswaldo apostou e acertou, porque hoje o shopping é o âncora do centro. As pessoas vão no shopping, tem gente que deixa o carro ali, não acha o que quer, vai para a rua, compra e volta. Então ele não destruiu o centro, ao contrário, ele trouxe quem ia para Santo André, São Bernardo, ficou em Mauá. Então isso tem que ter coragem, criatividade. Você está correto, mas eu acho que ainda tem, além de muita legislação, muita burocracia, tem esse ingrediente político que às vezes atrapalha, prejudica. Ainda mais uma polarização como Servido, nós Marco. estamos. Obrigado, o Paulo está degustando, né, o Lula Livre. Aqui, Marcão. Aqui, ó, Lula Livre. Vou te dizer, é uma cerveja artesanal, produzida na cidade de Mauá, por um companheiro nosso, o Marcos Palácio. Começou pequenininho ali na garagem, ampliou de novo. E é isso. Quando a gente fala de criatividade e talento, não precisa ser só uma coisa sofisticada como o iPhone. Pode ser coisas simples, feitas de forma diferente, com talento,
criatividade na venda, na oferta. Então isso também serve para pequenos negócios. Ele bem, começou bem pequenininho e vem crescendo, com dificuldades e tal, mas com talento e criatividade ele vem crescendo. Esse é um exemplo de nova economia. A gente não precisa comprar só Skol, Brahma e Antártica, que são as grandes, e que a gente hoje nem sabe onde está mais o dono dessas empresas. São bancos, são acionistas, mas a gente pode comprar de um pequeno produtor, o legumes, a verdura, pode comprar a cerveja, pode comprar aqui na cidade coisas e fortalecer a economia local. Porque o Marcos, ele mora aqui, o que ele ganhar, ele vai gastar aqui, vai investir aqui, assim como nós estamos gastando com ele. Acho que eu falo um pouco disso no livro também, que é a economia solidária. Eu vi que a Júlia está participando aí, acompanhando. A Júlia tem mais experiência do que eu, mas foi uma área que eu também procurei incentivar em Mauá, quando vereador, quando secretário, e depois lá na agência. A gente buscar fortalecer as iniciativas que ainda são pequenas, estão crescendo aos poucos, mas as iniciativas de economia solidária, que tem essa lógica de comprar aqui. Sim, então as pessoas solicitaram um exemplar do livro, vamos organizar, assim, depois mando mensagem pelo Messenger, e aí pego os endereços e passo para o Paulo. Já fizemos a propaganda do Marcos Palácio, né? E aí, se quiserem entrar em contato com o Paulo ou com o próprio Marcos, né? A cervejaria é Palácio, mas o Marcos Palácio eu não vi já. Como é que cervejaria Palácio, chama. Palácio. Depois eu também mando mensagem inbox para nós podermos estar compartilhando esse produto de qualidade e para brindar aí a liberdade do Lula, né? E vamos brindar novamente quando o Moro e o promotor forem presos, né? Pagarem pelos seus crimes, o Dallagnol. Foi importante você tocar nesse assunto só rapidinho. Eu sou hoje advogado, estou atuando aqui na cidade na área civil e trabalhista, e muita gente me perguntou nesse período aí, mas isso aí está certo, está errado? O Lula realmente foi perseguido, tal? Então seria mais ou menos assim: o juiz, que é a pessoa que vai julgar o seu processo, e aí eu falava isso para os meus clientes ali, o juiz que vai julgar o seu processo, ele fica falando para o seu acusador, vai lá que tem prova, pega isso aqui, publica. O acusador, eu vou mandar isso aqui, o que você acha? É como se eles estivessem em conluio, para condenar. O juiz não é para isso. O juiz tem que ser o cara isento, que recebe a denúncia, recebe a defesa para tomar a decisão. Não, esse juiz estava participando da acusação. Por isso que foi muito correto e corajoso, histórico, esse momento no STF de anular, né, primeiro, e segundo, que eu achei mais importante, julgar o Moro como um juiz suspeito, um juiz que foi imparcial. A gente vai caminhando para o final, Paulo, mas tem duas perguntas que eu gostaria de apresentar. E você... não sei que caiu. Oi, Paulo. Eu não ouvi a pergunta. Travou a internet. Travou. Eu pensei que nós tínhamos caído, mas que bom. Eu acho que retornamos. Então, a gente já vai encerrando. O Tchê, né, ele perguntou sobre a importância do atendimento da saúde da família e dos testes em locais amplos, como ginásio, né, porque ainda não foi municipalizadas as informações na saúde. Eu acho que entendo a pergunta dele dessa forma. E o Roberto, ele coloca sobre ações de apoio aos pequenos comerciantes da nossa cidade. Então, tem a ver com saúde e o desenvolvimento. Eu vou começar pelo Roberto, que trabalhou comigo. O Roberto é um economista, fez estágio comigo, depois
trabalhou na agência, foi para o DIEESE. Hoje ele tem mais informação do que eu na área, sabe? Aquela quando o pupilo supera o mestre. Então, o Roberto Anacleto é um caso desse. O Roberto sabe que os pequenos comerciantes precisam de diversos tipos de apoio. E Mauá era aqui na nossa cidade, né? Mauá era uma cidade que tinha um centro comercial único em 2006, 96. Todo mundo, para que tivesse, a pessoa não precisa pagar uma conta, abrir agência bancária em bairros, é uma forma de fossem abertos nos bairros, pudessem pagar a Previdência, o INSS para o aposentado, por exemplo. E aí a pessoa recebe ali, dali ele já paga uma conta, dali ele compra alguma coisa para sua casa, não precisasse vir até o centro. E isso começou a se desenvolver com um impulso do governo, obrigando, por exemplo, o Banco do Brasil a abrir agência, mas depois isso caminhou naturalmente, começou no Banco do Brasil, o Bradesco, outros bancos começaram a ir para o Zaira, para a Vila Cis, Parque São Vicente, e fortalecendo o comércio, o pequeno comerciante. O Tchê falou da prevenção, lógico, saúde da família, eu comentei no início, né, o prejuízo que foi a saída dos médicos cubanos, e a saúde trabalha na prevenção, né? A saúde não é para tratar doente, a saúde é para não deixar as pessoas ficarem doentes. Então, a saúde da família é importante. Nós tivemos alguns momentos que travou um pouco, né, mas acho que retornou. O Tchê, ele fala bastante, acho que, sobre a questão dos dados, né, da informatização da saúde. Então, eu entendi a pergunta dele também nesse sentido, né, porque com a tecnologia que a gente tem, não é mais informatizado o sistema de saúde. Eu vi que tem um aplicativo no SUS que agora eu consigo ver mais coisas, mas ainda não sei se tem alguma rede municipal. Não, ainda E está aí, para a distante. gente, e depois já encerrar, Paulo, você fala no livro sobre um outro mundo possível. Gostaria que você fizesse considerações finais falando sobre isso, né? Que outro mundo é possível e como você contribui para a criação desse outro mundo. Legal. Bom, eu coloco esse trecho no livro. O futuro não é para ser previsto, é para ser imaginado e criado coletivamente para que possamos mudar o presente aqui e agora. Isso, de uma forma mais simples, significa que nós não devemos perder a capacidade de sonhar. Os sonhos nos movem, os sonhos nos levam em direção dele para você. Isso na vida pessoal, na vida pública, qualquer lugar, né? Se você sonha uma sociedade melhor, você tem que imaginar o que vai ser melhor. É ter a saúde, é ter a educação, a segurança, o emprego, e você caminhar nessa direção. É a utopia, né? Utopia, Paulo Freire fala bastante dela. Sem utopia, não há progresso, não há movimento, não há ação. A utopia é importante ter. Parece que é aquele sonho impossível, né? Uma sociedade justa parece ser um sonho impossível. Mas nós não podemos jamais desistir dele. Porque se a gente desistir, aí é o caos, né? Aí acabou a humanidade. Nós temos que pensar que é possível e caminhar nessa direção. Então, as ações que talvez você, eu, quem está assistindo, as ações que individualmente a gente vem fazendo ao longo da nossa vida, da nossa história, podem parecer pequenas, né? Capacidade pequena de transformação do mundo que a gente deseja, mas não é. Eu fui influenciado por alguém lá atrás. No meu caso, eu falei para ele, inclusive esses dias, foi o professor Edélcio Gomes. Ele é vivo, mora na Vila Augusta, dá aula até hoje.
foi o professor Adelso que me deu uma consciência, um chacoalhão assim, me acordou. E eu estou nessa trilha até hoje. Eu estava na 7ª série para a 8ª série, quando ele me deu esse chacoalhão. E eu percebi qual que era o meu papel no mundo e tenho tentado, esforçado e caminhado nessa direção, não traindo os meus princípios éticos e morais. Eu acho que é isso que eu posso fazer, que você tem feito e que as pessoas que estão assistindo tenho certeza que também têm contribuído para a realização dessa utopia. Agradeço, Paulo, pela participação. Prazer conversar contigo, né? Nesses tempos tenebrosos, mas essas conversas, eu acho que elas nos fortalecem, nos animam para caminhar em direção a essa utopia. O programa, né, essa conversa, ela fica gravada, né, no canal do YouTube que nós estamos organizando, que chama Inédito Viável, com essa ideia de que existem as situações limites e vamos pensando, né, nas situações inéditas e transformando elas em coisas viáveis, vamos trilhando um caminho para a realização. Paulo, muito obrigado a todos que acompanharam, desculpem as falhas com a tecnologia, agradeço. Boa noite, Marcos, parabéns mais uma vez. Boa noite, obrigado, valeu, até mais, tchau, tchau, boa noite.